Fala pessoal, tudo bem com vocês? E hoje eu vim aqui mostrar para vocês um script dos times mais lucrativos, tá? Para match odds e over 2,5. E você que não é inscrito no canal, se inscreva e dê aquela força para a gente conseguir compartilhar ainda mais estudos, mais scripts, mais ainda o nosso conhecimento. Então vamos lá. Eu montei um script aqui pensando muito na Bundesliga, tá? Mas você pode utilizar para qualquer outra liga, mas esse eu fiz aqui específico para a Bundesliga e eu vou mostrar aqui de onde eu peguei, se você quiser diferente, o que, que você pode fazer, tá? Então aqui no primeiro momento, como de costume, tá? Estou importando as bibliotecas, então estou importando o Pandas e o NumPy, e eu sempre costumo colocar aqui o Warners para não aparecer o Warner do Python, então eu deixo esse script um pouquinho mais limpo, tá? Aí quem eu peguei, né? Como eu estava falando aqui, eu peguei lá no Futebol Data, então o site está aqui, então quem não conhece, tá bom? Deixa eu aumentar um pouquinho, que eu acho que está pequeno. Acho que todo mundo conhece Futebol Data, mas mostrando aqui para vocês, então quem que eu tô pegando aqui? Eu peguei a Bundesliga essa temporada aqui, tá? 22, 23. Então eu fui e peguei o primeiro. Então, eu venho aqui, peço para ler, ele é um arquivo CSV, então eu estou lendo aqui o meu endereço lá do Futebol Data. Se você não sabe como pegar, você pode vir aqui, ó. Então vamos lá, vou pegar outra liga, vou pegar aqui Bundesliga, mas não o 22, 23. Então você vem aqui, clica com o botão direito, aí você pode dar aqui, ó, copiar o endereço do link. Quando você der isso, se eu for aqui no meu script, tá? Der um Ctrl V, ele mostra aqui, tá vendo? O endereço do link. Então, você vem e cola aqui para ele ler. Então, ele já faz o acesso, né? Quando você coloca aqui, ele já carrega para o seu data frame o conteúdo que tem nesse endereço do link. Então, eu fui aqui, peguei a temporada 22, 23, tá bom? Então, peguei esse carinha aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês, copiar o endereço do link, e aqui. Ele tá, opa, acho que aqui eu tirei um 2 a mais aqui. De 2023, tá bom? Então é essa daqui que eu quero pegar nesse momento aqui para você. Então, só que eu não quero todos os dados, tá? Que tem todas as colunas que tem aqui. Então, eu selecionei algumas colunas, que é a data, o nome do time mandante, o nome do time visitante. Aqui são os gols do mandante, os gols do visitante, né? No FT. Aqui é o resultado, ele fala quem ganhou a partida. Aqui são as odds do home, as odds do away. E eu peguei as odds do over 2,5, tá bom? Só que aqui embaixo, como esses nomes, né? Eles não são muito bacanas assim de se trabalhar, eu venho aqui e renomeio do jeito que eu quero. Então ficou data, home, away, FT goals do home, FT goals do away, FT resultado, que é o que eu falei, né? Que se ele ganhou, quem ganhou, né? Se foi o home ou se foi o away, as odds do home, as odds do away e as odds do over 2,5, ok? Vamos lá, vamos montar nosso data frame aqui. Então ele já está fazendo o acesso e eu quero montar o meu data frame. Nesse momento, eu até vou incluir uma linha aqui para mostrar para vocês como que ficou meu data frame. Então, vou dar um DF aqui. Ele mostra o que eu acabei de falar, tá? Então, essa coluna aqui é FT resultado, que é o que eu falei. Então, teve o jogo aqui, né? Então, foi 6-1 para o Bayern de Munique e quem ganhou foi o Huawei, tá? E aqui as odds, perfeito? Então vamos lá. Agora, o que, que eu quero saber, né? Qual que é o objetivo desse script? Eu quero saber da Bundesliga 2, dessa temporada, que é a temporada 22-23, quais foram os times mais lucrativos para match odds, então, para back home, se você tivesse entrado back home, qual seria mais lucrativo? Se você tivesse entrado back away, qual seria mais lucrativo? E pensando no 2,5 aqui também, tá? Quais deles seriam mais lucrativos? Então, o que, que eu vou fazer? Vou criar 3 novas colunas aqui para a gente conseguir trabalhar e vou simular uma stake de 1, tá? Se você falar, não, eu não quero stake de 1, eu quero stake de 100, então você vem e coloca aqui, não tem problema. Então, vamos lá. Quando for o back home, o que, que eu vou fazer? Eu vou criar, ele vai ser a minha stake, né, vezes a odd menos 1, para eu saber quanto que eu ganharia no back home, quanto que eu ganharia no away
e quanto que eu ganharia no 2,5, tá? Então, aqui eu pego as odds e vou ter o valor. Então, isso aqui é o meu lucro, e quando for o head, é menos a minha stake, né? Então, eu perdi aqui a stake. Então, essa parte aqui, eu estou mostrando o que seria o lucro e aqui o que seria o meu head, tá? Então, vamos lá. E para o 2,5, o que eu quero saber? Então, eu vou criar aqui uma coluna de over 2,5 para eu saber se bateu o over 2,5 ou se não bateu. Então, nesse momento, o que é o meu 2,5, né? Se o gols do mandante mais o gols do away for maior que 2, ou seja, saiu mais que 2, eu estou falando que o meu over 2,5 bateu. Se o meu gols do home mais o gols do away for menor que 3, tá? Então saíram 2 gols ou menos, eu estou falando que meu over 2,5 não bateu. Então, eu criei essa coluna para falar se ele bateu ou não, tá? Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Agora, eu vou saber se... eu vou montar aqui para saber se eu tive o head, né? Ou se eu tive... ou se o valor vai ser o meu valor do back home, tá bom? Então, eu criei aqui back home away... desculpa, back home, back away e back over 2,5. Nesse caso, eu estou falando aqui o quê? Eu estou falando, se meu resultado for H, então o meu valor aqui vai ser o quê? Vai ser quanto que eu ganhei da stake, né? Que é a conta que eu fiz aqui. Então, ele vai pegar minha odd, menos 1, multiplicar para stake e vai colocar quanto que eu ganhei de lucro nesse jogo. Se não, ele vai ser head. Para o away, a mesma coisa, né? Quando for A. E quando for o back, quando for, eu coloquei back over, tá? Mas quando for o over 2,5 aqui, eu faço a mesma coisa. Só que aqui eu estou fazendo o quê? Estou usando o campo que eu criei aqui. Se ele for over 2,5, bateu, então eu vou pegar quem? Vou pegar o valor que eu ganho quando eu entro no 2,5 e bate. Se não, ele vai ser o head, que é o quê? É o valor da minha stake que eu perdi. Então, vamos ver como que ficou aqui esses data frame, tá? Então, calculei aqui. Então, vamos olhar aqui nosso data frame. Então, aqui o primeiro, né? Quem ganhou? Quem ganhou foi o Bayern de Munique. Então, eu tenho as odds aqui, tá? Então, vamos olhar. Deixa eu só fazer uma coisa, senão fica muito grande o nosso data frame. Vou conseguir ver o que eu preciso mostrar. Então, o que ele está falando aqui? Bayern de Munique ganhou de 6-1, resultado foi ele, as odds estão aqui, então a odd do away foi 1,50, né? Aí ele está falando que eu ganhei o quê? Eu ganhei 0, o away, né? O home ganhou, desculpa, o away ganhou 0,50, o home perdeu a stake, né? Porque ele perdeu o jogo, e aqui o over 2,5 ele bateu, tá? 0,40. Então, quanto que tá a odd? A odd é 40, ele ganhou, né, ganhou aqui o 0,40, porque bateu aqui o meu over 2,5, tá bom? Então, é isso aqui que é a lógica desse quadrinho que eu montei acima, tá? Aí ele vai fazer isso para todos os jogos. Aí, qual que é o meu segundo passo aqui, tá? Eu vou calcular as unidades, então, quantas unidades eu ganho aqui do back home, do back away. Do over, eu vou falar, esse time aqui jogando em casa, quantas unidades ele ganha quando ele está jogando em casa, né? O que bateu over 2,5 com ele jogando em casa, o que bateu over 2,5 quando ele jogou como visitante. Então, eu vou calcular as unidades, vou calcular as porcentagens aqui do ROI e vou criar uns data frames aqui. Então, vamos lá. O que eu vou fazer primeiro? Então, eu quero saber o PL. Qual que foi meu PL do home? Então, quem que eu preciso saber? Quem que eu vou agrupar? Eu vou agrupar o home, né? Eu quero aqui a minha coluna de home e a minha coluna do back home que eu mostrei para vocês aqui, back home, tá? Agrupado pelo home, porque eu quero saber o cálculo do ROI, né, do home, é o que me importa aqui. Depois, para o PL do away, é a mesma coisa. Então, eu pego aqui as colunas do away, o back away, que é aquela outra coluna que eu mostrei para vocês aqui, que é essa aqui, back away, tá? E agrupo pelo away. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou somando, então eu preciso somar para saber qual que é o PL daquele time jogando como home, o PL daquele time jogando como away, tá? Eu coloquei aqui como duas casas decimais, poderia ser 4, enfim, tá? Então, estou trabalhando com duas. Pro over 2,5, eu também faço a mesma coisa. Então, eu quero saber aquele time, quando ele joga como home, quantos jogos bateram over 2,5? E quando ele joga como visitante, quantos jogos bateram
over 2,5, tá? Então, eu vou lá e faço a mesma coisa aqui. Eu vou agrupando meus dados aqui para ele conseguir trazer as informações. Daí eu calculo as porcentagens aqui, calculo o meu ROI. Então, eu tenho do home, tá? Eu pego aqui o que bateu aqui, divido pego o meu back home, né? E divido pelo tamanho aqui do meu data frame, para ele conseguir calcular o meu ROI. Aqui eu estou deixando em porcentagem. Faço a mesma coisa para o over 2,5. Então, calculo o meu ROI aqui também. E vou criar o quê? Vou criar 8 data frames, tá? Por que 8 data frames? Que eu estou colocando aqui o meu back home, tá? Porque eu não vou querer usar esse data frame que eu tenho aqui em cima. Eu quero montar um só com o meu PL e o meu ROI. Então, eu vou mostrar quantas unidades o time ganhou e qual foi o ROI dele, tá? Então, eu vou só pegar essas informações, vou colocar cada uma aqui no data frame e vou concatenar o meu data frame. Então, eu faço aqui, concateno os data frames e criei o quê? Eu criei um data frame chamado lucrativo, tá? Por quê? Porque eu estou falando quais são os times mais lucrativos. Então, eu vou ter meus PLs, vou ter meus ROIs e vou criar aqui as colunas que eu quero dele, tá? Então, aqui eu já coloquei todas as colunas, que é a coluna do home PL, away PL, home do over 2,5 jogando em casa, é, também, que é o PL, o over 2,5 do Away, PL, e aqui vai o ROI, tá? O ROI de cada um desses aqui que eu mostrei para vocês. Então, feito isso, tá? Feito os cálculos de unidade, feito os cálculos aqui do ROI, eu criei um novo data frame chamado DF lucrativo, tá? Então, como eu mostrei para vocês, ele vem aqui, eu já tenho os times, né, que são os times da Bundesliga. Então, eu tenho aqui minhas colunas. Então, eu tenho o PL do back home, o PL do back away, o PL do over 2,5 quando o time joga em casa, o PL do over 2,5 quando o time joga como visitante e o ROI de cada um deles, tá? Assim fica um pouquinho difícil, né? Você fala, mas qual que é mais lucrativo, qual que é menos? Você pode jogar isso para o Excel, eu não fiz isso, mas se você quiser fazer, pode fazer, tá? Você cria isso aqui e lá no Excel você organiza, mas você consegue fazer aqui no Python, tá? Então vamos lá, eu criei mais 4 data frames aqui. Um que eu tô o quê? Eu fui para o meu data frame lucrativo, tá? Que é esse data frame principal e organizei aqui pela coluna ROI Back Home. Então, eu quero saber quem foi o time que me deu mais lucro se eu apostasse no MO do Home, tá bom? E fiz ele aqui de forma decrescente, tá? Então, ele mostra aqui. Quem foi o cara? Então, eu peguei do maior para o menor, né? Então, ele assim, back home PL. Quem foi o cara aqui que me deu mais lucro, né? Então, vamos ver. Ele falou o quê? Se eu quisesse saber qual que foi o que deu menos, né? Então, aqui eu coloco como true, tá bom? Então, ascendente, falso. Então, ou true, tá? Falso porque eu quero pegar do maior para o menor, que foi o que eu fiz aqui. Então, quem foi? Foi o Augsburg, tá? O Augsburg, se eu tivesse entrado nessa temporada no Augsburg, eu teria tido 15 unidades de lucro, que ele me deu um ROI de 85%, tá? Deve ser as odds altas, tá? Precisa dar uma olhada quais foram as odds do Augsburg para saber o valor certinho aqui. Aqui eu não estou entrando em mérito de odds, eu só estou mostrando aqui qual time que deu mais lucro, né? Então, e qual o ROI, né? Então, 85% aqui. Unidades. Depois, o Mönchengladbach foi 10, qual que foi aqui, ó? 57, tá vendo? Então, você percebe que ele realmente, ele tem aqui 85, ele deve estar com umas odds bem altas mesmo, tá? O próximo aqui foi, não, desculpa, ele só tá, deixa eu ver. Não, ele tá organizado pelo. É isso mesmo, ele tá organizado por o Roy Beck. Então, isso aqui, ó, 57, 41, então.
E o que deu menos, tá? Vamos ver aqui, ó. Então é isso aí, ó. De 85, o segundo é o 57, né? O Mönchengladbach. Então a diferença aqui é bem grande, né? Que mais que eu tenho aqui, ó? Quem que deu menos lucro, né? Como pensando, gente, nessa coluna aqui, tá? Que é o ROI do Back Home. Quem que foi o cara aqui? Foi o Stuttgart, menos 40, tá? Então, menos 40% de ROI. Quantas unidades? Menos 7 unidades, tá? Então, ele jogando como mandante, se eu tivesse feito o MO, né? Então, match odds home linear aqui, pensando nesse time, ele teria me dado menos 7, tá? Agora vamos pensar aqui, ó. Vamos falar do MO away, né? Então, eu tenho a segunda coluna aqui, que é o ROI back away, tá? Então, tá aqui no nosso DF lucrativo, esse cara aqui, ó, ROI back away. Essa é a coluna que eu tô. Então, daqui, away. Então, quem que é ROI back away? ROI back away é esse carinha aqui. Quem foi o maior? União de Berlim. Então, União de Berlim, ele me deu 4 stakes de lucro e um ROI de 22% away. ROI back away, esse carinha. Tá? Quem foi o mais negativo foi esse aqui, foi o Mönchengladbach. Então, ele como visitante, ele não ficou legal, tá vendo? Menos 13 stakes. Então, é um time aqui que apesar de, né, que se eu olhar aqui como mandante, ele estava aqui como segundo, né? Com 10 de lucro, você percebe que como visitante o cenário dele é bem diferente, né? É legal, né? É legal você ter uma ideia do que acontece. E agora do 2,5, né? Vamos falar do 2,5. 2,5 dos times jogando em casa. Quem seria o mais lucrativo aqui? Esse cara aqui. Então, 30,72. Quem é o time? Wolfsburg. Wolfsburg. Qual que é, quantas stakes ele deu aqui pra gente? Quem é o menos? Augsburg. Augsburg, ele me deu menos 28% de ROI. E agora os times de. Ver aqui, ó. Agora eu quero ver o ROI back over 2,5 quando os times jogam em casa. Em casa não, como visitante. Que é o carinha lá em cima. 34%. É você. Ficou muito grande aqui, gente. Por causa, eu aumentei a letra também. Apareceu aonde? Apareceu aqui, né? Piores, tá vendo? Um dos piores mandantes, um dos piores visitantes e um dos piores para over 2,5 jogando em casa. Melhores, na verdade, né? Desculpa, melhores. Então ele é um dos melhores. Provavelmente deve tomar bastante gol. Então ele tem aqui 6 stakes de lucro. Então, apesar dele não ser bom para match odds, né? Como a gente viu aqui, ele não é bom para match odds. Para o MO home, ele não é bom, que ele é o último. Para MO away, ele não é bom, que é o penúltimo. Mas para o 2,5, 2,5 como visitante, ó, como 2,5 como mandante, ele é ruim também. Mas como 2,5 como visitante, ele é excelente. Então, assim, quando você faz essa análise, você consegue pegar algumas coisas, né? Você vai chegando em umas conclusões, né? Você fala, não, Stuttgart, né? Qual que é o perfil dele aqui? Eu consigo entender que MO não é bom, né? Mas o mercado de gols, ele é bom. Mas ele é bom quando? Ele é bom quando ele é o visitante.
Então, o meu mercado aqui de 2,5 ele bate. Então, acho que isso é bacana, né, gente? Acho que vocês conseguem ter uma visão, conseguem montar várias tabelinhas, né? E ter uma visão aqui do que você, o que é lucrativo, os times, né? Como que você consegue trabalhar a característica de um time, a característica do outro. Então, aqui foi só alguns insights, tá? Eu coloquei aqui da Bundesliga, dá para você fazer com qualquer outro time, não tem problema, tá? É só vocês entrarem aqui no Futebol Data, pega o link do jeito que eu expliquei e consegue colocar aqui e rodar o script e você vai ter a tabelinha de cada um e ter uma visão geral, tá? Aqui eu fiz muito baseado em mercados, né, no mercado do Match Odds e do 2,5, tá? Então, pensando aqui, você já consegue ter uma visão aí geral do quais os times são bons, quais não são bons, que estratégia adotar para determinado time. E é isso, pessoal. Espero que tenham entendido, que tenham gostado. Se qualquer dúvida, podem entrar em contato, que a gente está aí para ajudar vocês. Até mais. E vocês aí que não são inscritos no canal, ajude a gente, se inscrevam. Até mais com o próximo script.